Olá, bom dia. Estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A variante Ômicron pode já ser o vírus de mais rápida propagação de toda a história. A informação é do setor de infectologia do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. A nova cepa já é dominante em várias nações do mundo. Para se ter ideia da rapidez da propagação da variante Ômicron, com base em dados estatísticos, foi feito um cálculo comparativo com o sarampo, que é um dos vírus mais contagiosos. Num cenário de ausência de vacinação, um caso de sarampo daria origem a mais 15 casos em 12 dias. Já um caso de Ômicron daria origem a 216 casos no mesmo período. A estimativa significa que em 35 dias, a Ômicron poderia atingir 280 mil pessoas, enquanto o sarampo afetaria 2.700. Já em um cenário em que a maioria da população está vacinada ou já teve Covid, os especialistas norte-americanos estimam que um caso de Ômicron dê origem a apenas mais 3 casos, número semelhante ao do vírus original ausente de mutações. Com a vacinação e restrições, 14 milhões de pessoas ainda podem ser infectadas com a Ômicron a partir de um único caso. Mas se por um lado, a nova cepa consegue infectar até pessoas já vacinadas, por outro, essas vacinas impedem, na maioria dos casos, a doença grave. O menor risco individual é a razão pela qual, neste momento, o número de contágios dispara, mas o número de pessoas hospitalizadas se mantém estável. E ainda falando sobre o assunto, Israel aprovou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O primeiro-ministro Naftali Bennett anunciou que aqueles com mais de 60 anos e os profissionais da saúde poderão receber a imunização adicional. Meio ao aumento nas infecções relacionadas à variante Ômicron, Israel anunciou que pessoas com mais de 60 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 com a 4ª dose do imunizante. Atualmente temos cerca de 5 mil casos verificados por dia. Estimo que até o fim de semana vamos cruzar a linha de 20 mil casos por dia. E no pico da onda, poderemos ter 50 mil casos diários. Segundo informou o governo israelense, nas últimas 24 horas, foi registrado um aumento de 195% nos casos de infectados. Desde o início da pandemia, Israel registrou cerca de 1.400.000 infecções e 8.200 mortes por Covid-19. Atual epicentro da pandemia de Covid-19, a Europa supera os 100 milhões de casos de Covid no fim de semana. Os dados indicam que as infecções no continente representam mais de 1/3 dos testes positivos no mundo. E mudando de assunto, os 10 maiores desastres ambientais de 2021 custaram 170 bilhões de dólares. Mais de 974 bilhões de reais, de acordo com o relatório de uma entidade britânica. Segundo o documento da Christian Aid, entidade de caridade do Reino Unido, 2021 é o 6º ano desde 2011 em que catástrofes ligadas ao meio ambiente custaram mais de 100 bilhões de dólares. No Brasil, a situação na Bahia é considerada caótica. Ao todo, 24 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, 91.258 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 629.398 pessoas foram afetadas pelas tempestades. O número de feridos já chega a 434. E 136 cidades estão em situação de emergência. O governo do estado registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos.
Em agosto, nos Estados Unidos, o furacão Aida assolou boa parte do leste do país, matando pelo menos 95 pessoas. A reparação dos danos da tempestade tropical custou cerca de 65 bilhões de dólares à economia norte-americana. Em julho, os alagamentos na Europa, que afetaram principalmente a Alemanha, Luxemburgo e Holanda, mataram 240 pessoas e geraram um rombo de 43 bilhões de dólares para os países afetados. O estudo da Christian Aid também destacou os danos causados pelas inundações que destruíram a província de Henan, na China, que causou mais de 300 vítimas fatais e custaram cerca de 17 bilhões de dólares. No nordeste da África, o Sudão do Sul foi atingido por inundações que obrigaram quase 1 milhão de pessoas a abandonarem as suas casas, enquanto a África Oriental foi devastada por conta da seca. Os desastres ambientais registrados em 2021 são reflexos das ações humanas. No Chile, as colinas do deserto do Atacama se tornaram um impressionante cemitério de roupas usadas em um aterro sanitário clandestino. E antes de encerrar, vamos conhecer uma experiência envolvente de contos de fadas. A Dinamarca inaugurou o novo museu dedicado ao seu grande contador de histórias, Hans Christian Andersen. Um projeto poético que custou 50 milhões de euros. A Dinamarca homenageia seu escritor mais famoso com a renovação do museu Hans Christian Andersen, autor de clássicos como A Pequena Sereia e O Patinho Feio. Sentimos que as pessoas que visitavam o antigo museu procuravam algo mais. Era um museu biográfico tradicional, onde você encontrava muitos objetos e textos. As pessoas vinham por causa dos contos de fadas. Eles queriam magia e inspiração na vida cotidiana. Durante o passeio, o visitante pode experimentar a fantasia do imperador ou procurar a ervilha que atrapalhou o sono da princesa. Você coloca os fones de ouvido e se desconecta por 1 hora. É preciso não ter alma para deixar de curtir este museu. A transformação do museu começou no início de 2010, quando as autoridades de Odense aprovaram um plano para retirar os veículos do centro da cidade. Com 2/3 da exposição no subsolo, o arquiteto japonês Kengo Kuma se inspirou no conto The Tinder Burner, no qual uma árvore oca abre uma porta para o mundo subterrâneo. Recomendo o ambiente das salas que, junto com a arquitetura, o som e a música, traz uma experiência completa. Isso reúne todos os sentidos, como as salas casam de forma tão linda com as histórias. O museu também mostra a vida de Andersen, desde a infância humilde até a morte em 1875, quando já havia escrito 158 contos e 800 poemas. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Obrigada pela companhia.